Anúncio de dividendos do Bradesco, da Bradespar, da CEMIG, de outras empresas também, e temos o avanço da privatização da Copasa. Vamos ver como é que está essa privatização da Copasa, da CEMIG, onde estão os enroscos ali, e vamos também ver sobre o follow-on da Caixa Seguridade, que saiu o resultado, a precificação, e vou mostrar para vocês a jogadinha que eu fiz aqui com opções, que eu duvido que você não ache interessante, tá? Então já deixa o seu like no vídeo, vamos começar exatamente com a Caixa Seguridade, que teve o follow-on sendo decretado, preço fixado de 14,75. Não é exatamente aquele preço dos sonhos, né? Mas é um preço ali razoável, né? Eu acho que abaixo de 15 dá para começar a pensar em olhar de repente a Caixa Seguridade. Mas assim, é que quando nós temos elétricas de graça, fica difícil olhar qualquer outra empresa que não está de graça. E a Caixa Seguridade ela é uma ótima empresa, eu gosto da pegada de crescimento dela, eu gosto dos dividendos dela, mas ela não está de graça. Mas é aquilo, né, pessoal? Nós sempre temos de dar margem ao erro. Eu não sei, eu posso estar enganado e de repente a Caixa Seguridade está mais barata do que algumas elétricas que eu esteja aqui de olho, né? Mas de fato é uma empresa que não é errado comprar ela, é isso que eu quero dizer. Uma comprinha aqui pode ser bacana e aí que eu vou explicar opções. Mas primeiro vamos dar uma olhada no que está acontecendo com ela. Bom, então está aqui, a Caixa Seguridade caiu até 15,23 e o preço do follow-on foi ali em 14,75. E há de se esperar que o pessoal vai tentar segurar um pouco os preços aqui, como aconteceu com a ISA, né? Então ela vai ficar, na minha opinião, rondando esses preços aqui por um tempo. Mas óbvio, sempre tem a chance dela cair um pouco mais, sempre vai ter isso, né? Assim como tem a chance também dela subir um pouco, mas eu acho que ela vai ficar um pouco aqui circulando esses valores, essa é a minha opinião. E qual era o problema ali do follow-on, pessoal? É que nós não sabíamos qual o valor que seria disponibilizado o follow-on, a gente não sabe quanto que nós conseguiríamos comprar por conta do rateio, né? Então uma série de dúvidas ali. Agora que saiu o preço do follow-on, eu falei, beleza, dá para comprar um pouquinho nesse preço. E como é que eu cheguei a essa conclusão? Eu fui procurar uma opção que me possibilitasse comprar as ações da Caixa Seguridade um pouco mais a sequência a esse preço. Caso a ação suba, não tem problema, eu vou ficar com um prêmio bacana e caso ela caia, eu até me comprometo a comprar um pouco mais, que esses prêmios devem subir. Mas ó, a primeiro modo, o que eu fiz aqui? Eu me comprometi a comprar a Caixa Seguridade, que é uma ação que tem baixa liquidez, infelizmente, em opções, então não dá para fazer exatamente o que a gente quer, mas deu para quebrar um galho. Olha que interessante, eu me comprometi a comprar a Caixa Seguridade a 15,10, que me deu um yield, dinheiro no bolso, de 2,92. Tá isso, que dinheiro no bolso. Quanto que foi de dinheiro no bolso? 220. Então se a Caixa Seguridade não cair abaixo de 15,10 no vencimento, o dinheiro é meu, tá no meu bolso aqui, já até usei para comprar outras ações se você quer saber, tá? Então, o que acontece? Eu ganhei esse yield, só que se lá na frente ela realmente ficar abaixo de 15,10, eu vou ser obrigado, entre aspas, porque eu posso sair desse compromisso, eu posso fazer outra jogadinha aqui, mas teoricamente eu seria obrigado a comprar ela então a 15,10, descontando o prêmio aqui, eu teria de lançar então, inclusive é o preço de PM que eu vou lançar a 14,66, ou seja, abaixo do preço do follow-on. Olha só que bacana, eu estou falando que eu vou comprar a Caixa Seguridade, se ela cair um pouquinho só abaixo do preço do follow-on. Se eu quisesse realmente, poxa, eu quero comprar a Caixa Seguridade 100%, que é uma oportunidade ímpar. Aí eu poderia, de repente, jogar um strike um pouco mais acima, fazer alguma outra jogada com opções. Mas como eu não acho que ela está assim, absolutamente de graça, eu vou aceitar se ela subir, não tem problema. E se ela cair, também vou aceitar. E olha só que interessante, isso aqui me traz uma flexibilidade gigantesca. Vamos supor que nos próximos de amanhã a Caixa Seguridade vai lá e cai para 15 reais. Ela cai aqui então mais de 20 centavos. Essa opção vai valorizar bastante, então ela pode chegar, que tem liquidez baixa, mas vamos supor, ela pode chegar a 65 centavos. Aí eu posso me comprometer a mais 500 ainda se eu quiser. Então eu ainda tenho toda essa flexibilidade de me comprometendo a comprar mais conforme ela for caindo, e caso chegue no vencimento e eu mude de ideia, eu falo, caramba, eu não quero mais comprar a Caixa Seguridade, ou de repente eu não quero mais comprar tanto Caixa Seguridade assim, eu posso passar esse compromisso para um outro mês, eu posso fazer alguma jogadinha, lembrando que a Caixa Seguridade é uma empresa de liquidez baixa, a gente não tem tanta flexibilidade assim como uma Vale, eu faço exatamente o que eu quiser. Aqui a gente tem que seguir um pouco ali o que tem disponível para a gente.
e também é exatamente por isso que eu estou não colocando aqui a opção para vocês, porque dois riscos, né? O principal é que muitos de vocês ainda não estão sabendo operar com opções, então é um risco você fazer algo sem entender, depois chega no vencimento e você não quer mais comprar, como é que você se desfaz disso? Então é interessante eu não colocar isso aqui neste momento, e tem exatamente a questão de ela não ter tanta liquidez para nos trazer tanta facilidade de trabalharmos aqui com as opções, tá? E é por isso que você tem que aprender a operar com opções. Olha o meu curso de opções aqui, custa apenas R$540 com uma operação bobinha, que eu posso até aumentar ela, eu acabei de ganhar metade do valor do curso, cara. É absurdo o quanto que você pode ganhar com opções no longo prazo. Então, você comigo vai aprender a ganhar dividendos com opções, tanto na baixa quanto na alta da bolsa, para se proteger com volatilidade. Às vezes você quer vender a ação porque está com medo que ela possa cair. Cara, tem inúmeros tipos de proteção contra a queda que você pode fazer, né? E tudo isso sempre aprendendo também como sair de situação mais complexa, né? Então deu um enrosco ali, as ações caíram demais. Como é que você faz para sair dessa situação? Link na descrição do vídeo, nos comentários fixados, criatura. Aprende a operar com opções, aprende com alguém que usa o mesmo modo que você, o modo buy and hold. Também tem coisas mais avançadas lá, você vai aprender também VE, VI, gregas, tem tudo lá direitinho, tá? Link na descrição do vídeo, nos comentários fixados, e aproveita também para levar o meu curso de investimento com foco em ações. Você leva os dois por R$990, rapidinho você paga, com a própria opção você paga os dois cursos aqui, tá? E agora vamos falar dos dividendos da CEMIG. A gente aproveita e já engata ali com a Copasa, que tem tudo a ver das empresas em relação à privatização, né? Então, olha só, temos aqui um dividendo de quase 19 centavos, mas ela tem IR porque é um JCP, então a gente vai colocar líquido aqui de IR. Datacom, que você tem que ter ações para ganhar o dividendo, é dia 25/3, e o pagamento é dia 30/6 e 30/12 até, na verdade, né? Então, assim, vai definir antes, mas eles vão fazer em duas parcelas. Então, ficou assim, né? Quem tiver as ações da CEMIG dia 25/3 vai ter direito a receber o dividendo até dia 30/6 de 2026, 30/12 de 2026. Não tá as datas definidas, na verdade, mas vai ser em duas vezes, dá 8 centavos aqui por ação, 0,71 de yield. Não foi um grande yield, né? Mas somar os dois vai dar aqui 1,42 e... Então olha só aqui as cotações da CEMIG. Vocês sabem que a CEMIG está sendo muito afetada pela federalização e pela possibilidade de privatização. É as duas coisas aqui rondando ao mesmo tempo, aí não vai mais privatizar, ela cai de novo, né? E aí recupera, que não sei o quê. Agora está tentando aqui meio que lateralizar, mas eu vou dar minha opinião aqui para vocês, tá? Mas antes vamos olhar aqui a Copasa, que ela também está bastante volátil, né? Mas ela foi menos afetada com a questão da federalização do que a CEMIG, porque é menos provável que aconteça com a federalização, mas em termos de privatização, ambas aqui pode acabar acontecendo. Então ó, ela tem essa volatilidade toda aqui e assim, o saneamento também está oscilando bastante. Mas eu vou dar minha opinião agora sobre federalização. Então eu vou dar minha opinião sobre a federalização. Ela não deve acontecer, pelo menos não naqueles moldes conversados anteriormente, a gente já vai entender. Eu, no ano passado, eu fui acompanhando aqui as declarações do Rogério Seron. Mesmo eu não tendo CEMIG e Copasa, eu fui acompanhando para poder dizer para vocês. E a minha visão é que não vai rolar. Ele não está querendo pagar um prêmio muito grande que vai justificar o Zema querer vender para o governo. Não tem nexo. Ele só faria isso se tivesse um prêmio muito gordo, que compensasse, que fosse bem melhor do que privatizar em termos financeiros. Não é o que vai acontecer. Então pode federalizar? Olha... Até que pode, só que o molde completamente diferente. A gente já vai ver o fato relevante da Copasa, mas olha só, o Zema ele vem trabalhando ali, né, para destravar a possibilidade de conseguir privatizar, porque também é bem enroscado, né? Então, já no finzinho do ano passado, o Zema ele colocou algumas propostas para tentar desburocratizar a privatização em Minas, que é complicado. O problema para a privatização é o dispositivo criado no governo Itamar Franco que impede a privatização sem aprovação em Assembleia Legislativa e sem aprovação para um referendo popular. E aí ele está tentando driblar isso, está com algumas dificuldades de conseguir ali votos para realmente driblar essa situação, mas enfim, ele está trabalhando para fazer o quê? Privatização que pulverize a base acionária da Copasa e da CEMIG, fazendo os moldes Eletrobras, né, e os moldes ali da Copel. Então o que seria? Seria empresas sem controlador definido, e aí fica um cenário onde ele pode sim privatizar
e depois ainda federalizar, olha só, e ainda vai ter um bom valor, porque já vai estar privatizada, vai inflar o valor, porque o mercado está comprando uma empresa privatizada e não vai ter mais o Estado como um perigo, né? E uma vez feito isso, a empresa vai estar valorizada, ele pode sim depois federalizar para bater um pouco da dívida, né? Mesmo que ele mantenha aqui uma participação maior à la Eletrobras, ele vai ter o controle limitado nos mesmos moldes da Eletrobras, nos mesmos moldes da Copel. Então o governo não vai conseguir colocar a mão, ele vai ter participação financeira referente à participação que ele tem, mas não vai colocar a mão aí no Estado para bagunçar a empresa. Então isso aqui faz a empresa valorizar bastante. Ele pode sim federalizar. Então, na minha visão, eu acho que só acontece uma federalização nestes moldes aqui. Aí não tem problema, porque beleza, vai passar para o Estado, pega aí os 40%, não estão conseguindo fazer bagunça na Eletrobras, muito menos vai ser na CEMIG e na Copel, onde o Estado, o governo federal, nem tinha as ações antes, ele vai entrar depois de já estar privatizado, então não vai nem ter o que choramingar. Então, assim, eu acho que é uma situação muito, muito tranquila. A federalização nestes moldes, eu não acho, pode acontecer, tá? Mas eu não acho que vá federalizar mais naqueles moldes antigos e perturbadores, né? Você imagina, você tem uma empresa que está voando como a CEMIG, a Copasa também está indo bem, mas a CEMIG, pô, incrível, e de repente ela vira empresa estatal do governo federal para bagunçar tudo. Isso eu acho que não acontece. Acho em letras maiúsculas. Sempre quando eu falo dessa questão que envolve política, que eu sempre falo acho. Acho. É um acho. Então, ó, está aqui o fato relevante da Copasa, que ela recebeu do controlador, o Estado de Minas Gerais, dando sequência, né, ao fato relevante anterior e perguntando aqui algumas medidas em relação à privatização, pedindo para a Copasa realizar todas as diligências e levantamentos necessários para a identificação de eventuais riscos à universalização do saneamento, incluindo a possibilidade de antecipação do atendimento prazo legal, lembrando que as empresas de saneamento têm que cumprir com o marco de saneamento. E o Estado quer saber, vai ser possível fazer isso, de repente até antes do esperado? Avaliar a atual estrutura de capital visando recomendação alternativa para garantia que os investimentos necessários sejam realizados dentro do prazo requerido e realizar todas as atividades de estudo, diligência e serviços necessários para subsidiar o Estado nas decisões a serem mantidas no âmbito da Assembleia Legislativa de Minas Gerais com os demais stakeholders do processo durante a tramitação da referenda proposta da emenda à Constituição e o citado projeto de lei, fornecendo todas as informações necessárias para a garantia do amplo debate público a respeito do processo democrático e dever transparência. Então o controlador quer todos os dados possíveis aqui da Copasa para ajudar a elaborar a tese para a privatização da empresa. Bom, então vamos para os demais anúncios de dividendos aqui, começando com o Bradesco, que anunciou dividendos de 19 centavos para a PN e 17 para a ON, já líquido de R, né? O pagamento dia 31/10, a Datacom dia 31/3, e o Bradespar também anunciou dividendos. Então ficou assim, ó, quem tiver as ações dia 31/3 vai ter direito a receber o dividendo que será pago até dia 31/10. Os dividendos estão dando quase 18 centavos para 3 e 19 centavos aqui para o 4, dando 1,57 de yield por cada ação. Então deu praticamente igual aqui, né? Por exemplo, quem tiver aqui 63,5 mil investidos em Bradesco vai receber R$1.000 de dividendos de uma só vez. Enquanto a Bradespar, ela tem dividendos aqui a serem aprovados na Assembleia dia 25/3. E aí, caso aprovado, será mesmo essa Datacom, bem provável que aconteça essa aprovação, né? E aí o pagamento será até dia 15/5 de 2025, dando 92 centavos para a BRAP 4 e 84 para a BRAP 3, que também está muito equilibrada aqui a situação, 5 e 18 de yield de uma só vez, um belo de um dividendo, né? Então, quem quer ganhar R$1.000 de uma só vez com a Bradespar, teria de ter investido apenas 19 mil, apenas entre aspas, né? É bastante dinheiro, 19.300 aqui para ganhar de uma só vez R$1.000 de dividendos com a Bradespar.
O Bradesco, vocês sabem, né, todo aquele sofrimento, ele ainda não saiu desse buraco, às vezes ele ameaça recuperar e cai, e ele está quase que nos fundos, né, ele está a preço de pandemia, é inacreditável, né, sendo que o retorno do banco deve acontecer mais para frente, os resultados devem melhorar mais para frente, né, é um plano de longo prazo, até 2028 ali, então ele caiu desse topo recente, 23,5%, naquela pegada ainda ali de... Primeiro, um ou outro tropeço do banco e principalmente a questão do Haddad, aquela questão fiscal, que é uma ameaça maior para os bancos que estão dependendo mais da situação econômica, né, como o Santander e o Bradesco. Então, o Bradesco aqui bem barato. Enquanto a Bradespar, nós podemos ver uma grande queda daquele topo ali de 2023, por exemplo. Vamos ver o quanto que caiu aqui deste topo, né, considerável. Caindo agora 43%, é muita queda para uma empresa que está ali com ações da Vale, né? A Vale também caiu bastante, na verdade. Então você vê aqui uma grande queda, uma recuperação nesse começo do ano com a questão da China, né? Eu disse que aconteceria novidades na China neste começo de ano e ainda tem mais para acontecer ainda. Mas só que acontece, quando o mercado estava ali carente de novidades, a ação caiu bastante e ela não se recuperou o suficiente. Então olha só que interessante, né? A gente sabe que a Vale está praticamente de graça e a Vale no último ano, ela subiu só 0,63%, isso porque se recuperou um pouquinho em 2025, né? Junto com a Bradespar. Só que a Bradespar ela caiu mais, quase 13%. Ela está mais descontada que a Vale, que está mais descontada que as outras mineradoras, que também estão descontadas. E assim, é desconto sobre desconto sobre desconto, né? O que pode assustar alguns pensando que tem um problema. E na verdade ele tem um problema. A gente tem que fazer o quê? É medir se este problema é cabível esse desconto ou não. Isso eu posso fazer num vídeo depois se vocês quiserem, tá? Eu vou explicar exatamente o que está acontecendo com a Bradespar versus a Vale, mas você precisa escrever nos comentários se realmente importa. Quero ver muitos comentários disso para eu poder fazer, tá? Que vocês sabem que eu entendo bastante da Vale e que quando eu vou pegar um tema mais espinhoso para explicar, eu não fico fugindo dos detalhes, né? Então eu vou explicar os detalhes e vocês vão entender e chegar à conclusão de vocês, se vale a pena a Bradespar. Há um tempo atrás eu diria que não, né? Hoje pode ser. A gente pode ver mais no vídeo aí, se vocês comentarem bastante. Olha só que interessante, a Bradespar está abaixo do PVP de 1, abaixo do PVP da Vale, o PL também, né? E o dividend yield está maior nesse momento e o EV/EBITDA tá... Esse aqui é o melhor indicador para a gente comparar, né? As duas empresas aqui. O EV/EBITDA está mais descontado também. E quando a gente pega a Vale e compara com outras mineradoras, também está mais descontado que as outras mineradoras que também estão descontadas por sua vez pelo cenário de medo aqui em relação à China, né? Então, caramba... parece ser interessante, mas a gente precisa avaliar direitinho, porque tem um pouco aqui de problemas de fato, né? Talvez faça valer a pena sim a Bradespar neste momento, mas a gente precisa fazer as contas. Você não pode comprar sem entender exatamente o que está acontecendo, tá? Enquanto eu terminava de gravar esse vídeo, saiu uma bomba aqui, um fato relevante da Sanepar em relação à indenização. Então olha só, seguindo o fluxo de aprovação do projeto de lei ALOA 2025, deve ser encaminhada ao presidente da República para sanção ou veto posterior à publicação da lei. Assim a companhia acompanhará o andamento dos trâmites ainda necessários e também certificará para a efetiva inclusão do precatório XPTO aqui, né, de 4 bilhões, né, em favor da Sanepar na LOA de 2025. Adicionalmente, ainda não há um cronograma estabelecido para recebimento da companhia dos benefícios econômicos. E considerando a necessidade de aguardar a publicação do LOA 2025. Então avança aqui o processo. É importante que você entenda que nós não temos definição também de quanto que será destinado a Sanepar em relação ao acionista Sanepar ou em relação ao cliente Sanepar. Eu fui o primeiro a trazer um vídeo na época, neste ano, né, se eu não me engano, mas fui o primeiro a trazer e horas depois tinha um monte de youtuber falando isso, mas na verdade é que eu pesquisei isso aqui muito antes de trazer o vídeo, porque eu já sabia disso, né, que existe a possibilidade do dividendo da Sanepar, aliás, dessa indenização da Sanepar não ser paga totalmente para o acionista. Boa parte, inclusive, pode acabar virando indenização a ser paga para o cliente Sanepar, porque está ali um ponto meio cinzento, inclusive. Eu acho que é muito difícil a gente
querer precificar um valor, mas o fato é que você comprar a Sanepar apenas por conta da indenização, você é um belo de um trader, né? Você tem que fazer que nem eu. Quando eu comprei a Sanepar? Lá nos fundos, aqueles preços de graça que ela tava. Aqui que foi quando a gente comprou mais a Sanepar. Mas eu comprei esses dias quando ela deu essas quedas aqui, porque eu continuo achando uma empresa muito bacana, mas eu sei o que esperar dela por longo prazo. Eu não tenho problema com ela estar com dividendo aqui beirando 6, não sei o quê, porque eu sei que é um case de crescimento de dividendos que está com um payout menor por conta dos projetos aqui do macro do saneamento, inclusive essa indenização, vindo ali, dependendo de quanto for para ela pode ou pagar de dividendos ou usar exatamente, que é o que eu prefiro, para levar esse macro de saneamento tranquilo, sem alavancar demais e poder pagar o payout maior aqui para a gente. O dividendo já aumentaria de cara bastante, né? Então, eu tô tranquilo aqui de comprar Sanepar, mesmo que agora, se 28, 70, não tem problema, mas eu tô pensando no longo prazo. Agora, se eu compro pensando nessa desgraceira desse dividendo, você pode acabar, se lascando, porque você está comprando pelos motivos errados. Não se devemos investir pensando no curto prazo. Você pode até investir pensando no curto prazo, porque na verdade você gosta da empresa no longo. Agora, o problema é que se você não gosta da empresa e compra só por causa da indenização, aí na verdade você merece mesmo se lascar, tá? Desculpa, mas é verdade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Depois a gente pode falar mais da Sanepar, da Bradespar. Um abraço e até o próximo. Valeu!